Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesse pequeno vídeo, nós veremos um pouco sobre a adubação verde, as leguminosas e os risóbios. Agora nós veremos um pouco sobre a adubação verde, as leguminosas e os risóbios. A adubação verde consiste em preparar campos de cultivo por meio do plantio de leguminosas, soja, alfafa, feijão, ervilha, etc. Plantas que abrigam em suas raízes bactérias fixadoras de nitrogênio, do gênero Rhizobium. Após a decomposição dessa biomassa vegetal cultivada, os nutrientes tornam-se disponíveis no solo, fertilizando-o para o cultivo de espécies não leguminosas. Então, as leguminosas, como soja, alfafa, feijão, ervilha, elas têm relação de simbiose com bactérias do gênero Rhizobium, né? Essas bactérias vivem nas raízes dessas leguminosas e ajudam na fixação do nitrogênio. Quando essas leguminosas morrem e são decompostas, o nitrogênio que elas possuíam acaba passando para o solo, enriquecendo esse solo com nitrogênio e favorecendo com que outras plantas possam ser plantadas nesse solo. O plantio de leguminosas e não leguminosas em períodos alternados em um campo de cultivo costuma ser chamado de rotação de culturas. O cultivo de leguminosas juntamente com plantas não leguminosas no mesmo campo constitui as plantações consorciadas. No Brasil, é comum plantar feijão em fileiras alternadas com milho. A adubação verde tem diversos benefícios, como o aumento da matéria orgânica no solo e a melhora da textura e da densidade da terra. Entretanto, o principal benefício da técnica é o aumento da quantidade de nitrogênio disponível para as plantas. Pesquisas indicam que em campos experimentais plantados com alfafa e soja, a quantidade de nitrogênio fixado aumenta até 100 vezes em relação a um ecossistema natural. Entre as muitas bactérias que vivem no solo estão as do gênero Rhizobium ou risóbio, com forma de bastonete, menos de 3 milésimos de milímetros de comprimento, e tufos, pelinhos microscópicos, os flagelos, utilizados na locomoção. Em solos pobres em nitrogênio, os risóbios são atraídos por substâncias eliminadas pelas raízes de certas plantas leguminosas, invadindo-as. Em resposta, as células das raízes sofrem transformações e multiplicam-se, originando dilatações em forma de nódulos nesses órgãos. Então, existe relação de simbiose entre as bactérias do gênero Rhizobium e as plantas leguminosas, né? As plantas leguminosas liberam substâncias no solo que atraem essas bactérias do gênero Rhizobium, que possuem flagelos, e se deslocam em direção às raízes das leguminosas e acabam penetrando nelas. E as raízes das plantas passam a multiplicar as células, né, originando nódulos, onde essas bactérias passam a viver ali nesses nódulos. As células dos nódulos das raízes passam a abrigar no citoplasma dezenas de risóbios invasores, agora maiores e sem flagelos, que passam a ser chamados de bacteroides. Eles se alimentam das moléculas orgânicas produzidas pelas células hospedeiras,
que também disponibilizam aos invasores um ambiente rico em gás oxigênio, essencial à respiração dessas bactérias. Então, quando as bactérias do gênero Rhizobium invadem as raízes das leguminosas, elas acabam perdendo os flagelos e se transformam em células sem flagelos, que são chamadas de bacteroides. Ali nas raízes das leguminosas é ambiente essencial para esses bacteroides se desenvolverem, pois é um ambiente rico em oxigênio, essencial para a respiração dessas bactérias. Rizóbios são capazes de converter gás nitrogênio atmosférico N2 em amônia, que é o NH3. Além de constituir fonte de nitrogênio para a bactéria, a amônia também é utilizada pelas células infectadas da leguminosa. Portanto, é uma vantagem para a planta ter em suas raízes os rizóbios, que atuam como fornecedores microscópicos de fertilizante nitrogenado. Então, os rizóbios, eles são bactérias fixadoras de nitrogênio e conseguem converter o N2 atmosférico em amônia. Essa amônia é utilizada pela própria bactéria e também pela célula infectada da leguminosa, que utiliza essa amônia para produzir moléculas nitrogenadas, como proteínas, ácidos nucleicos. Então, essa bactéria acaba atuando como um fornecedor de fertilizante nitrogenado para as leguminosas. Ainda há muito a ser descoberto sobre a troca de benefícios entre rizóbios e leguminosas, tipo de relação que os biólogos denominam endossimbiose. Já se sabe, porém, que as células da planta se tornam participantes ativas na respiração do bacteroide. Quanto maior a quantidade de gás oxigênio disponível, maior a eficiência da bactéria em converter N2 em NH3, ou seja, em fixar nitrogênio atmosférico, e isso beneficia a planta. Então, nessa relação de simbiose, a planta acaba fornecendo maior quantidade de oxigênio para a bactéria, e dessa forma a bactéria consegue converter maior quantidade de NH2 em amônia, converter o gás nitrogênio em amônia, que serve como fertilizante para a planta leguminosa. Entre as características da planta que permitem a seus hóspedes respirar mais e melhor, está a produção da proteína Leg-hemoglobina pelas células infectadas. Assim como a hemoglobina do nosso sangue, essa proteína é capaz de capturar gás oxigênio. Segundo estudos recentes, a Leg-hemoglobina garante às bacteroides a fluência de gás oxigênio suficiente para que mantenham altas taxas de respiração celular e, consequentemente, muita fixação de nitrogênio. Quanto mais nitrogênio excedente sobrar para a leguminosa, melhor para ela e também para nós. Por que também para nós? Porque quanto mais nitrogênio essa leguminosa absorver dos rizóbios, quanto mais o rizóbio fixar o gás nitrogênio em amônia e a leguminosa produzir substâncias nitrogenadas, mais o solo vai ficar rico em nitrogênio. Isso também é benéfico para os seres humanos, já que um solo rico em nitrogênio, ele é um solo fértil, e se outras plantas forem plantadas, elas irão produzir bem, irá ter uma boa produção e será benéfico para a agricultura e para os seres humanos. Aqui nessas fotos e nessas figuras, nós temos na foto A, plantação consociada de uma planta não leguminosa, que é o milho, com uma leguminosa, que é o feijão. Então aqui na figura A nós temos a plantação consociada de milho e feijão, O feijão, como ele é uma leguminosa,
Ele tem simbiose com bactérias Rhizobium que vivem em suas raízes e fixam o gás nitrogênio transformando em amônia. Essas leguminosas, por sua vez, fazem com que o solo acabe se enriquecendo em nitrogênio, que é benéfico tanto para o feijão, que é a leguminosa, quanto para o milho, que é não leguminosa. Aqui na figura B nós vemos nódulos das raízes das leguminosas, onde vivem os rizóbios, né? Onde os rizóbios vivem nas raízes se formam nódulos, né? Que é onde eles vivem e fixam o gás nitrogênio em amônia. Aqui na figura C, nós vemos uma representação esquemática da infecção de uma raiz de leguminosa pelo rizóbio, levando à formação de nódulos. Então, o rizóbio no solo ele tem flagelos, né? Ele é atraído pelas raízes da leguminosa, que produz substâncias que atraem as bactérias Rhizobium, do gênero Rhizóbio. Ao penetrar nessa raiz, o Rhizóbio ele perde o flagelo e se transforma em bacteroide. A raiz da leguminosa passa a multiplicar suas células, formando um nódulo, onde esses rizóbios irão viver ali nesses nódulos, fixando o gás nitrogênio e transformando em amônia, que é benéfico para a leguminosa e também para o solo e para as outras plantas que vivem ali. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixem um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!